Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegamos em mais uma aula desse curso maravilhoso de Química Inorgânica, flexibilizado, né? Flexibilizado, é uma palavra até difícil de falar. Estamos aqui, grupo 14, metade da tabela periódica praticamente, dos elementos representativos, né? Depois a gente volta aos metais de transição. Grupo 14 é o grupo do carbono. Agora, como eu disse no grupo 13, eles levam o nome do primeiro grupo até o 16, tá? E esse grupo é bem legal, tá, gente? Ele tem vários elementos, né, que são muito utilizados, exceto o flevório. E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, sobre as propriedades do grupo e suas características individuais. Grupo do carbono, o que vem na cabeça? Sim, primeira coisa, churras, né? Churrasco, né? Carvão, churrasco, tudo a ver. Ainda, né? Não estamos num regime social tão efetivo quanto anteriormente, mas em casa você ainda dá pra fazer, né, gente? Compra, faz em casa, na boa. Papai, mamãe, tio, titia, vovó. Chega, né? Vovó não, coitado. Grupo de risco, não. Vamos manter o distanciamento. Covid não acabou, tá, gente? Não importa o que digam, acreditem no seu professor que é um cientista, tá? Não acreditem em políticos, idiotas. Vamos seguir antes que eu me irrite falando disso. Primeiro as propriedades gerais, tá? Então, a gente chega na metade da tabela praticamente, como eu disse. Estamos aí com uma predominância de não metais, já vou pular aqui para o nosso textinho, exceto o estanho e o chumbo, que ainda são elementos metálicos. Então, como eu disse, a gente entrou numa zona cinzenta aí da tabela periódica, né? Um pouquinho no grupo 13, agora um pouco mais. E assim vai, né? Até quando a gente chega na totalidade, né? Todos os elementos não metálicos no grupo 17. Os 16 ainda tem uma coisinha ou outra, mas praticamente também são todos não metais. E aqui a gente tem os pontos de fusão e ebulição, que não se entende nada, né? Não tem uma tendência periódica aqui, nem vou me estender mais nesse ponto. E outro ponto importante é a configuração eletrônica. Bloco P, grupo 14, 14 menos 10, 4. 4 elétrons camada de valência. Se é P, tem que ter o subnível S antes. A gente não tem como pular, porque existe uma regra, uma hierarquia de energia que a gente viu lá atrás, né? Eu falo que eu não vou falar, mas eu não aguento, né? Sempre tem que estar lembrando desses pontinhos aqui. Então, os estados de oxidação mais comuns são mais 2 e mais 4, exceto, né, alguns poucos elementos aqui, carbono, silício, o germânio, né, que sai um pouquinho, que são os elementos mais leves do grupo. Tá, então, né, não vou ficar me estendendo, senão a aula fica muito maçante. Já vou avisar, essa aula está muito comprida, tá? Vai ficar muito comprida, porque esse grupo é bem rico em termos de propriedades. Mas como, né, eu comentei já em aulas passadas, eu preferi ministrar uma única aula, né, um único vídeo, um único material. Sim, vocês não ficam acumulando um monte de coisa, não fica confuso, né? Fica mais organizado para vocês estudarem aí. Então, se quiser, pausa, o YouTube vai dar resumo, exatamente de onde parou, você vai continuar, tá? Cansou, né? Já não tá nem ouvindo o que eu tô falando, parece aquele desenho do Snoopy, já assistiram? Aquele desenho. Acho que o novo também é assim. É que eu não assisti esse mais recente, computação gráfica. Pra quê? Uma animação tão linda daquela. Mas o Snoopy antigo, a professora fala pó, 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 pó. Sim, professora. Pó, 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 pó. Tá, a hora que vocês estiver ouvindo pó, 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 deu tela azul, tá? Então vocês vão descansar, vão fazer outra coisa, vão lá na Netflix, assistir alguma coisa, vão tomar uma água, vão assistir outra aula, vão estudar, tá? E aí volta, tá? Tranquilo, sem estresse, vamos juntos aí até o final. Catenação, outra propriedade importante. Carbono, né, o elemento central aí da química orgânica. Talvez já estejam fazendo, talvez já fizeram, né?
Mas o importante é que ele forma aquelas cadeias lindas, orgânicas, né? Depois você tem que nomear 1, 2, 3, 4, 5, 6, depta, trita, hidroxi, não sei o que, papapá. Delícia, né? Então, mas tá aqui o porquê. Catenação, propriedade de formar cadeias com outros átomos do mesmo elemento ou de outros do grupo ou de outros elementos. Vamos colocar mais geral isso. Então, outros elementos, simplesmente, tá? Claro que vai depender, né? Existem aí todas as propriedades periódicas que a gente está vendo, ligação química, etc., que vai definir, junto com a termodinâmica, logicamente, se um elemento vai se ligar ao outro formando novos compostos, tá? Mas, geral, aí só da química orgânica vão ver o carbono ligando com ele mesmo e com os elementos, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc. E a gente vai falar aqui então, porque existe lá o meu amiguinho Lucas, que está dando a química orgânica para vocês, tá? Então aqui a gente vai focar nas propriedades e nas aplicações inorgânicas do carbono. As propriedades são gerais, na verdade, né? Mas as aplicações em si vão ser da parte de inorgânica, que é a nossa disciplina. E lá na orgânica vão ver bastante carbono. Bom, propriedades aqui, geral, né? Então vamos lá. Configuração, que vai mudar é o N somente, mas sempre vai terminar em 4 elétrons valência, bloco P, etc. Conforme a gente avança, os elétrons mais externos estão blindados, então a gente tem a inclusão de orbitais D, né, aqui, e F também, né, no chumbo. Aqui, do que importa aqui, ponto de ebulição e fusão, já passamos por isso. Então aqui tem a grandeza termodinâmica por trás da entalpia de fusão. Nada muito relevante, né? São relativamente altas as temperaturas aí. São elementos justamente que formam cadeia com muita facilidade. Se quebrar essa cadeia, vai ter que fornecer energia. A gente vai ver isso com mais detalhes nessa aula ainda. E aqui as energias de ionização, né? Então a gente chega até a quinta energia de ionização, até a quarta energia de ionização, na verdade, a quinta nem está aqui, porque a quarta já é grande, né? A gente tem uma energia bastante elevada aí. Porque a gente tem uma distribuição aí que para os orbitais P ela é desigual, são 3 orbitais P, lembrando, né, lá da nossa revisão, e eu tenho 2 elétrons emparelhados. Então esses vão sair mais facilmente, formando justamente o estado de oxidação 2+, e os 4 saem para formar uma camada eletrônica fechada. Até aí, né, sem novidade do que a gente já viu anteriormente, pelo menos. No entanto, essa capacidade, né, de formar ligações muito facilmente vai acabar engrandecendo. Você já vai encontrar esse elemento aí não totalmente isolado na natureza. Os raios atômicos. Olha que interessante. Raio metálico, então corroborando com o que eu acabei de falar, a gente só tem 2 elementos metálicos do grupo. Lembrando essa tabelinha da Catherine Housecroft. Continua aqui em seguida, né? Só para não ficar muito cheio, para vocês poderem enxergar melhor aqui. Estanho e chumbo são os 2 últimos elementos. E eles são os únicos que têm raio metálico. Todos já têm raio covalente, mesmo esses que têm caráter iônico, que ainda, né, além disso, tem um caráter iônico e, portanto, tem um raio iônico. Lembre-se, raio atômico é a definição, mas existem diversas formas de você estimar esse valor. E aqui, isso é interessante porque traz um reflexo desse caráter iônico, caráter covalente. A gente começa a entender essa questão de ligação, né? Tem os discentes, né, que me perguntam assim: professor, mas como eu sei, né? Como eu sei que misturando x com y vai dar xy, ou vai dar z, que seja, né? Que é um novo composto. Vai falar, bom, você tem que saber as propriedades fundamentais, né? E justamente tudo isso que eu fico falando, papagaiando aqui, né? Até meio enfadonho, às vezes eu sei, né? É para vocês criarem esse raciocínio químico, né? Então, às vezes um cara chega, aí se eu misturar não sei o que não sei o que,
às vezes, não os discentes agora, né? Não exatamente, pelo menos. Às vezes também tem esse tipo de pergunta, mas pessoal de fora, né? Química é o quê? Cara que faz bomba, faz droga, né? Então, uma vez um cabeleireiro falou: olha, eu queria gastar menos água oxigenada. Se eu misturar a água de 10% com a de 20%, será que não dá pra economizar um pouco? Falei, nossa, meu, puta, eu tô cortando o cabelo, sábado de manhã, me dá paz, né? Falei, ó, tem que pegar e fazer. Ah, mas você não. Falei, não, não sei assim de cabeça, tem que fazer um cálculo, ver, né? Assim, se é viável, não sei, porque também tem que levar em conta um monte de coisa. Viscosidade, né? Que seria tipo, aí você tem que traduzir, né? Tipo, a viscosidade, tipo a consistência, que é a 20, né? Você sabe, né? Ela é meio cremosa e tal. Aí fala, por que ela é cremosa? Pronto, aí fodeu, né? Então, né? Por isso que eu trago, né, essa papagaiada aqui. Porque aí pelo menos vocês vão poder parar, né? Se o chefe ir lá na indústria, vocês não vão ter muito tempo, não. Chegou o final do mês. O cara vem assim, ó. Seu chefe, seu superior, diretor ou chefe de produção. Enfim, cada indústria é de um jeito, né? Olha, fulano de tal, esse mês nós gastamos muita amônia. Amônia tá cara, China parou, acabou, reagente barato. Não vamos usar mais amônia. Não, mas não quero que você muda. Inventa outra coisa aí. E aí? Vocês vão saber responder de pronto isso? Não. Mas se vocês lembrarem, né, das aulas, do conhecimento que vocês adquiriram, seja aqui, seja nas disciplinas dos meus colegas, em analítica, orgânica, em bioquímica, meu, vocês vão conseguir, entendeu? Vai lembrar, qual que era o livro que eu usava lá em Química Orgânica? Vai lá, não tá com o livro, baixa o livro, entendeu? E vocês vão conseguir. O importante, pelo menos na minha visão, é desenvolver isso. É desenvolver esse raciocínio. Então, uma coisa simples, né? O cara, aí você vai estudar lá em casa, pega o PDF, né? E vai passando, né? Vai passando, vai vendo no celular, assim, ó, vai passando. Para e analisa. Pô, ó, só esse tem raio iônico. O germânio também tem. Lembre-se que eu falei que o germânio é uma exceção, né? Ele é um elemento que ainda não é dos mais pesados, mas ele ainda forma um composto iônico, no estado de valência mais 4, né? Estados de valência mais leves estão com os elétrons mais livres, então você vai acabar perdendo 2 e 4 elétrons. Quando você chega nos elementos, né, que estão mais carregados aí, aliás, é o contrário, desculpa. Os elementos menores estão mais próximos do núcleo, os elétrons estão mais presos. Você não vai ter múltiplos estados de oxidação, né? Provavelmente só vai ter o mais 4. Carbono faz 4 ligações. Ah, tá vendo como as coisas aparecem? E aí os outros mais leves estão mais blindados em relação ao núcleo. E aí vão estar com os elétrons mais livres para serem perdidos e formar tanto estado de oxidação 2+, quanto mais 4. Né? Não precisa ficar decorando as coisas. Né? Entendam, compreendam as coisas que vocês vão longe ainda. Acreditem. Bom, a ocorrência na natureza. Carbono, né, é sinônimo de vida. Então, quem gosta de ficção científica, especialmente as mais antigas aí, deve se lembrar de algum alienígena, algum robô aí falando formas de carbono primitivas, somos nós, tá? Então, normalmente eles associavam isso porque, né, nós temos muito carbono realmente, não só nós, mas os seres vivos de modo geral. Né? Então, esse elemento está muito ligado à vida. Né? A química orgânica, né? Esse nome orgânico anteriormente era associado somente, né, a coisas vivas. Hoje a gente sabe que é um mito, né? Não é exatamente isso quando o Wohler lá atrás começou a sintetizar os primeiros compostos orgânicos. Mas eu estou entrando muito na aula do Lucas hoje, mas não tem como, tá? Mas vamos focar na inorgânica. Silício, segundo elemento mais abundante, ever, né? Segundo elemento mais abundante, ponto.
dos elementos da tabela periódica conhecidos pelo homem, o silício é o segundo mais abundante. Alguém pode imaginar por quê? Vamos dar um... Ninguém lembra disso, né? As referências minhas... Ainda bem que eu sempre essas coisas novas, senão vocês vão se perder aí. Isso era um programa estúpido que chamava Fantasias. Mulheres iam adorar. Sexualização, feminismo não existe, não deveria, né? Da década de 70 aí, mas era um programa idiota que as meninas ficavam lá, umas meninas com umas roupinhas curtas, faziam umas perguntas idiotas, pessoal de casa, para quem tava lá, e elas ficavam lá só embonecando o ambiente, nem falavam. Você sabia o nome delas, né? Pelo menos aparecia o nome delas lá, só. Algumas se deram muito bem, como a Fernandinha. Eu sou péssimo com isso, tá? Mas ela virou uma atriz da Globo, vem fazendo novela aí, até recentemente. O programa era do SBT, procurem na internet só pra xingar. Fantasia, no YouTube. Silício mais abundante. Alguém sabe por quê? Sílica. Sílica faz o quê? Areia, né? Areia é feita de sílica, praticamente sílica pura, tá? Então isso, grande parte aí, fora, né, a formação de elementos silicatos. Então, alguns metais estão ligados ao silício, outros elementos estão ligados ao silício, que forma muitos minerais na crosta terrestre, tá? Então, a gente vai encontrar o silício como elemento, segundo elemento mais abundante da tabela periódica, que se encontra principalmente na crosta terrestre, né? A gente já viu lá o sódio lá atrás, né? No grupo 1, encontrado principalmente nas águas, o silício na crosta terrestre. É o segundo elemento mais abundante, que só vai perder justamente para água, né? Então, planeta água, né? Já viram esse apelido da Terra, né? Então, o elemento é o primeiro mais abundante, seguido do silício. O oxigênio é o elemento mais abundante, seguido do silício. Tá certo. Carbono ocorre como diamante, grafita, amor, fulereno. A gente vai ver que o carbono tem várias carinhas, ou os chamados alótropos, né? Alótropos de um elemento são as formas mais comuns que a gente encontra esse elemento. Já deve ter utilizado isso anteriormente, né? Talvez tenha passado um pouco batido, mas aqui é essencial. Silício é encontrado como sílica, né? Então a resposta estava aqui já. Ah, tô vendo que vocês estão atentos aí, hein? Germânio ele é muito raro. Ele tem 1,8 ppm na Terra, parte por milhão. É pouquinho, né? Encontrado principalmente em minérios de zinco, ou relativamente pouco, devido ao tamanho do planeta. Estanho, principalmente como cassiterita ou óxido de estanho. E o chumbo na forma de alguns sais aqui, dentre eles, né, os mais comuns, né, são esses daqui. E aqui os tais dos alótropos de carbono, né? Esse menino aqui eu co-orientei em um trabalho de pontos quânticos de carbono, né? São materiais nanométricos de carbono e eles vêm sendo considerados uma nova forma ou alótropo do carbono. E eu fiquei sabendo, né? A gente costuma ler as coisas tal, mas algumas sempre passam batidos, né? Essa informação fui atrás depois para ver, né? Inclusive que eu estava avaliando o trabalho dele também, além de orientar, eu avaliei na banca dele, ver se essa afirmação não era muito exagerada, mas não, vocês vão ver que os pontos quânticos de carbono na literatura, eles vêm sendo apontados como uma nova forma aí do carbono. Tá, então eu pedi para o Alex, né, para eu usar a figura na minha aula, ele deixou, ficou bem legal a figura. Pois traz, além da última forma, né, as que a gente vai explorar aqui. Fulerenos, nanotubos de carbono, grafeno, mas não acaba por aí, né? Ele destacou essa porque são as que têm aplicações tecnológicas, são as que estão, vamos dizer, na moda ainda, estão sendo utilizadas, sendo pesquisadas, mas o carbono tem todos esses alótropos, tá? Então, a gente tem diamante, grafite, lonsdaleita,
Fullerenos, aqui, né, deu uma roubada nessa classificação, eu copiei de um livro do Ayer Canha. Carbono amorfo, o carvão do churras. Grafeno, nossa senhora, super moda, né? Super moda. Até o imbecil do presidente saiu vomitando isso, não sabe nem o que é um carbono, mas tudo bem. Será que eu vou ser censurado por isso? Foda-se. Então, grafeno. Nanotubos carbono entra meio junto com o grafeno aqui, tá? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, né? Alan, não é Alex, desculpem, dei o crédito errado. O Alan, ele realmente foi num review lá da literatura, né? E constatou que existem essas discussões ainda, né? Que no livro o texto também é apontado. E os carbon dots. Aqui a gente tem um esquema de alguns deles, né? Esse é dos carbon dots, é muito específico, daria para dar um seminário fácil sobre carbon dots, fica para uma outra ocasião, tá? Vamos começar pelos mais comuns, né? O diamante e o grafite. Todos são carbonos aqui, tá? Então a gente tem um monte de bolinha preta aqui representando os átomos de carbono, que vai mudar de um alótropo para outro, não só aqui, mas durante essa discussão. A organização, a forma como esses carbonos estão ligados. No diamante a gente tem tetraedros, né? Carbono sp3, quem fez química orgânica já ouviu falar disso, hibridização, não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo. Mas tetraedros também deve se lembrar lá da química geral, teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? É uma das geometrias que os elementos adquirem ao formar ligações químicas. Então a gente tem aqui o carbono formando tetraedros e formando hexágonos, né? Então se a gente notar aqui hexágonos, mas quem já viu química orgânica sabe que a hibridização sp2 na verdade ela corresponde a uma forma trigonal planar, né? Então quem não lembra, não viu, tá aqui, ó. Acompanha o mouse vermelhinho aqui, ó, a rena do nariz vermelho, ó. Esse seria o centro, ligado a 1, 2, 3 carbonos, tá? Hibridização sp2, são 4 carbonos ligados, eles têm um ângulo de 120 entre cada uma dessas ligações. Essa mais externa também e essa daqui. Tá? Só que essas trigonais planares elas vão se organizar e formar esses hexágonos aqui, né? Que correspondem à forma como o grafite está ligado. A gente sabe que o diamante é duro, né? É ainda a substância mais dura do planeta, ainda que há controvérsia, como eu vou mostrar a seguir. E isso se deve principalmente a essa estrutura rígida, a uma alta densidade. Essa densidade aqui, pessoal, se deve também à densidade de ligação. Os elementos aqui, os carbonos, né, estão muito mais próximos do que aqui, concorda? E isso leva a essa alta dureza do diamante, que permite propriedades como condutividade térmica e elétrica, tá? Ah, não, tô viajando, esquece. Condutividade térmica, tá? O diamante, ele tem condutividade térmica. Inclusive, ele é utilizado para colimar feixes de lasers, né? Para ficar bem fininho, para ficar mais poderoso, né? Ter uma potência maior, o diamante é utilizado. Quem vai conduzir eletricidade, na verdade, é o grafite. Porque ele tem essa estrutura que é frágil, né? Todo mundo sabe. Quem usa grafite 0,5 passa raiva. Quem usa de espessuras menores é um monge zen, eu acho quase impossível, mas existe, né, grafites mais finos agora. E aqui a estrutura do grafite é o que explica isso, né? A gente tem uma estrutura frágil que é mantida além das ligações entre os carbonos que têm uma hibridização sp2, eles têm forças intermoleculares que estão destacadas aqui em vermelho, tá? Nesses tracinhos vermelhos, talvez não estejam vendo tão bem agora, mas certamente vão poder ver no material em PDF,
que são forças fracas, que a gente já mencionou algumas vezes aqui durante o curso. E essas ligações e essa estrutura, né, em camadas ou em lamelas, ela vai permitir o deslocamento eletrônico aqui, né? Esse tipo de hibridização vai levar a uma descentralização ali, né, da carga elétrica. Ela vai ficar ali distribuída e isso vai permitir a condutividade elétrica, tá? Não é assim, nossa, um metal, mas existe, é um semicondutor, tá? Mas existe condutividade para o grafite. A densidade é bem menor, até pelo agrupamento dos átomos, como é feito, como eu disse desde o começo, né? Acredito que as figuras, né, além de estarem corretas, elas estão bem didáticas. Dá para você ver que aqui no grafite você tem um alótropo, na verdade, bem mais vazio, com mais vazios do que aqui, certo? E para que serve então? Já que ele é fraquinho e tal, serve como lubrificante, por exemplo, já que essas camadas elas podem deslizar umas sobre as outras. E isso ainda permite a intercalação de átomos ou íons. O que vem a ser isso? Bom, a gente tem vários carbonos ligados aqui e a gente pode ligar um elemento aqui no meio, tá? Então, a gente pode ligar um elemento aqui, onde eu estou apontando, né? Vou tirar de fora da linha, senão dá a impressão que é só em cima da linha aqui, tá? Você pode colocar um elemento aqui, ele vai se ligar a esses carbonos, tanto do nível superior quanto inferior, ainda que isso seja bem relativo, né? Mas só na nossa figura aqui. Então, essas são as características e as diferenças entre o diamante e o grafite, tá? Guardem bem isso. Se não lembram, voltem, anotem, né? Eu não escrevo tudo no slide, senão fica insuportável de texto, tá? E eles já estão bem cheios, né, nesse nosso período aí extraordinário. Então, voltem, anotem, vão no livro e vejam a diferença entre esses dois. Fullerenos são outra classe, né? Eles levam esse nome devido a um arquiteto chamado Buckminster Fuller, né, que ele criou o domo geodésico. Procurem na internet, né, vocês vão achar. Mas, né, próximo a gente aqui na UFMT, tem ali que era Ricardo Eletro, agora é Móveis não sei o que. Ali próximo ao Banco do Brasil, na Fernando Correia, se vocês olharem em cima, na parte superior assim, dessa loja, tem um meio fuleireno lá. Um pedaço de um fuleireno, tá? Que são esses domos, né, arredondados, que são formados, né, por uma série, aqui no caso de ligações químicas, e lá, né, por hastes, né, no caso da estrutura lá de aço. E quem descobriu isso foi o Buckminster Fuller, tá? Procurem aí Fuller, arquitetura, vocês vão achar, domo geodésico, vocês vão achar. É só por curiosidade, para não ficar uma coisa muito solta. E o que diferencia esse alótropo de carbono? A forma, né? Então tem uma forma de bola, né? Mais próximo da gente também, uma bola, uma esfera formada por muitos carbonos. Então esse númerozinho aqui embaixo é o número de carbonos, tá? Que está ligado ao número de mols que seja de carbonos, né? Como na fórmula química. Mas a gente só tem um elemento e o número de carbonos. Isso não é trivial, né? Só vai ser indicado em alguns casos, como aqui no fullereno. Então, família de compostos que inclui C60, C70, C76, 78, 80, 84, assim vai. Número de carbonos que estão ligados formando essas formas esféricas. As ligações entre eles podem ser tanto sp2 quanto sp3 e a síntese é feita a partir do grafite. Então, né, o grafite que é elementinho ali, eu uso na minha lapiseira, né, vou usar de spray lá, lubrificante. Não, tá? Então, tá aí já uma importância do grafite. Aquece o grafite a altíssimas temperaturas, maiores que 10.000 Kelvin,
e o carbono se conforma em formas esféricas. Ele se conforma, né, gente? Ele estava assim, feliz da vida, e aí esquenta ele, aperta ele, põe ele contra a parede, vira fulereno aí, meu filho, carbono virou fulereno, tá? Então, tá aqui, se conforma quer dizer, né, brincadeiras à parte, que ele vai adquirir essa forma, né? Ele vai adquirir essa estrutura química. A extração, então, dessa mistura, né? Porque aí você aquece, vai formar um grupo de fulerenos e você faz uma extração, né? Então, extração por hexano, que é um solvente orgânico. HPLC é um tipo de cromatografia, uma técnica analítica que serve para separar, né, os fulerenos. Não se preocupe com isso, tá? Alguém perguntou lá sobre infravermelho. Deixem para lá, por enquanto, tá? Daria para dar um curso inteiro só de infravermelho, só de HPLC. Tem gente que pediu bibliografia. Não vão atrás disso agora, tá? Sem tempo, irmão. Hashtag sem tempo, irmão, tá? Não é importante. Importante é que é uma técnica analítica de separação. O infravermelho é uma técnica analítica de identificação. Como a gente vai fazer, né, para identificar lá os isótopos de hidrogênio. Como a gente vai fazer para separar aqui os fulerenos? Então, HPLC, cromatografia, né, líquida, que serve para separar essa solução que vai sair desse aquecimento do grafite. Para que serve isso? São materiais que não conduzem eletricidade, né? Olha que interessante, grafite, falei, condutor. Fulereno não. Saiu da onde? Do grafite. Então, a química, né, esse raciocínio que eu venho chamando a atenção vocês por diversas vezes, é isso. Né? Ela, antigamente se acreditava que era mágica, era místico, né? Mas hoje é ciência. E mesmo saindo de um mesmo elemento, no mesmo alótropo, do mesmo elemento também, né, você tem propriedades completamente diferentes. No entanto, ele é um bom absortor, né, de luz. Então aqui a gente tem, de novo, figurinha, né? Absorção, elétrons são excitados para um estado excitado, você tem emissão de fótons. E aí é legal que esses fulerenos podem ser aplicados, por exemplo, para lentes, né? Para proteção contra laser, lentes fotossensíveis, né? Então tem que se avaliar, né, o custo disso, até que ponto vale a pena, mas já existem relatos. Tratamento de câncer por terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica, o cara está com câncer de pele, se ele não tiver, né, espalhado ainda nada, tiver superficial, passa um creme, irradia um laser, né, que não é um laser de alta potência, mas é um laser muito penetrante, normalmente no infravermelho, na região do infravermelho. Vai fazer, né? No começo fica feio, vira uma casca, tudo. Tira, né? Vai saindo aquela pele, o câncer. E aí fica a pele ok, tá? Fulerenos são usados para isso. Eles podem reagir com metais do grupo 1 e 2, muito reativos, lembra? Grupo 1 e 2, formando compostos supercondutores. Né? Lembra-se? Estrutura simples, o grupo 1, um único elétron, né? Que vai levar esse movimento, fora os elétrons deslocalizados do fulerenos. Né? Então, que vê esses elétrons deslocalizados por toda a estrutura, ele herdou do pai grafite ou da mãe grafite, que seja. Tá? Então, você leva um fluxo de elétrons, então está aí uma aplicação interessante. Compostos de intercalação com metais de transição ou outros elementos devido a sua estrutura, que é vazia, assim como do grafite. Né? Então você tem a possibilidade aqui, não é uma estrutura muito densa, e os elementos podem entrar aqui no meio e se ligarem. Nanotubos de carbono, formados por folhas muito finas de grafite na forma de tubo. Olha, de novo grafite, que eu só achava que servia só para escrever no meu caderno. Só para esprear lá na porta quando tá, né, rangendo? Não, tá? Então, mais um filho de grafite aí. Ligações covalentes sp2 e sp3 também muito forte. 100 vezes mais que um fio de aço. Então, tá aí uma aplicação. Resistência mecânica, nanotubo de carbono.
são bons semicondutores e armazenadores de hidrogênio. Semicondutor, eu já falei um pouquinho, né? Elétrons localizados, segue o raciocínio. Armazenamento de hidrogênio para catálise. Catálise superficial, né? Lembre-se lá atrás, hidrogenação da manteiga, né? Fazer margarina. Então, a gente precisa de um catalisador sólido, o hidrogênio entra, né? Então, nanotubo de carbono serve para isso. E é nanométrico, então, olha a diferença que você vai ter na extensão da área de um metal de alguns centímetros, de alguns metros, seja, para um material que é muito menor, é nanométrico. Então, tá aí uma possível aplicação. E a galera pirou, né? E começaram a estudar nanotubo, nanotubo, nanotubo. Teve um grande boom aí, perto de 2000, para lá de 2000, 2010, já começou a miar um pouco. Tem gente que pesquisa ainda, né? Mas já deu uma diminuída aí, principalmente no financiamento desse tipo de pesquisa, que teve um boom muito grande aí por esse tempo. Mas isso vem lá de trás. Mas aí o cara, né, começa a focar nas aplicações, vê potencial e aí vai. Então o nanotubo ele pode ser de parede única. Então você pegou aqui, deixa eu pegar aqui, uma folha, né, de átomos de grafite ali, com cara de grafite, átomos de carbono com cara de grafite, né? E eu posso enrolar essa folha de grafite agora, fazer um nanotubo de carbono. Ah, que interessante, né? Pode ser de parede única, pode ser de parede múltipla. O que é parede múltipla? Outro tubo aqui dentro enrolado. Tá? Um tubo mais fininho aqui dentro de nanotubos de carbono. Né? Então, a estrutura em si ela é muito parecida, exceto que, lembrem-se sempre que o grafite tem ligações sp2, tá? Não vai ter sp3 aqui. Depois fullereno sim, nanotubo sim, uma mistura de sp2 e sp3, tá? E o grafeno? Ah, grafeno, né? Até o Bolsonaro fala de grafeno agora. Que moda, né? Moda só? Como foi isso? Qual a diferença do grafeno para os demais? Ele é formado por uma única camada de hexágonos de carbono. Então aqui a gente tem uma imagem simulada, né? Uma imagem simulada do grafeno aqui. E uma imagem real de microscopia que está com muito astigmatismo. Quem usa óculos e tem astigmatismo sabe o que eu estou falando, né? Está embaçado, é como se quem tem uma condição dessa estivesse sem óculos, tá? Porque muito pequeno. Aqui vocês vão poder ver melhor no PDF, né? Aqui no vídeo certamente não. Mas cada ligaçãozinha aqui entre dois carbonos, cada pedacinho desse tem um tamanho de 0,14 nanômetros. Olha que coisa. Muito pequeno, tá? Então, para o microscópio chegar lá é muito difícil porque a interação da matéria com a luz já começa a interferir, né? O que está medindo interfere na medida. Quando a gente chega em escala muito pequena, isso ocorre. É um fenômeno comum da microscopia, tá? Tem como melhorar, tal, mas essas devem ser algumas das primeiras imagens aí, mas, né, se você tentar, né, fazer que nem aquele negócio 3D, assim, né, que você dá um espremedor, você vai ver aqui as formas bem parecidas. Dizem, né, que tudo começou com isso daqui, com durex, tá? Então, grafite muito fino, passava lá um adesivo, tirava e começaram a isolar camadas muito finas de, né, hexágonos de carbono, muito similares ao grafite, mas camadas únicas e extremamente nanométricas, tá? Voltando lá no grafite, a gente estava com uma ordem aqui de angstroms entre as camadas e aqui centenas, né, de nanômetros, né, chegando a angstrom, dependendo do ângulo que você estiver olhando aqui, então muito maior, tá? Então a diferença do grafeno aqui é um nano, mais nano do que o nanotubo, tá? Não escrevam isso na prova, tá? Diferença do grafeno é uma escala nanométrica
menor do que os demais alótropos de carbono, tá? Isso é mais correto dizer. É um material altamente cristalino. Lembre-se que eu passei brevemente nas aulas passadas falando de cristalino. É um material que se repete por toda a extensão, e uma organização perfeita desses hexágonos. Grafite não, senão o grafite não era baratinho desse jeito, tá? Grafite não vai acontecer isso. Os demais também não, né? O grafeno, ele é altamente cristalino. Tem uma estrutura alternada de ligações simples, sp3 e dupla. Então a gente tem uma diferença aí, que é uma estrutura alternada de ligações simples e duplas, tá? A gente já teve outras que tinham uma mistura, mas aqui não, é alternada, é perfeito, tá? E qual a vantagem, né, de ter grafeno? Qual que é a vantagem? Então, algumas propriedades. Material transparente. Quando eu falo transparente é do ponto de vista óptico, tá? A luz vai passar por ele, alta transmissão de luz. Baixa densidade, porque ele ainda é vazio comparativamente com um diamante, por exemplo, mas ele tem uma alta resistência por essa organização e apresenta excelentes propriedades de condução. Grafite conduz, né? Conduz a eletricidade, né? Aquele jeito, sim, né? Conduz. Fulereno no tubo, conduz. Aqui não, é excelente, excelência em condução. De novo, pela organização perfeita desses carbonos aqui. Quem descobriu? André Gen, Konstantin Novoselov. É Novoselov. Pra ser nossa, né, gente? Só para dar uma acordada em vocês aí. Tá, então, esses caras foram que descobriram e ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2010. São russos, né? Esse é o dono da grana. Esse é o aprendiz ou escravo dele. Tô brincando. Não tenho a menor ideia. Não os conheço pessoalmente, tá, gente? Não vou sair falando aí besteira por aí. Mas, né, sim, é o diretor do centro de pesquisa, o orientador desse cara. E eles, né, foi dado crédito pela descoberta do grafeno em 2010. E essas propriedades em estou servem, né, ou tem potencial, já que se tem pouco ainda em larga escala, né, em grande escala no mercado, grafeno, produtos grafeno, mas espere-se, almeja-se eletrônica, touchscreen, né, cada vez mais top, sensível, célula solar, a gente vai falar sobre elas, compósitos com outros materiais, ou compostos ou compósitos. Qual a diferença entre um composto e um compósito? Compósito é um composto que é obtido numa síntese de estado sólido, e ele tem propriedades intermediárias entre os elementos que o estão formando. Tá? Então, como o grafeno ele vem de um estado sólido, se você faz uma síntese, né, fundindo com os materiais, tem diversos métodos aí, você obtém um material final, um compósito, tá? Um composto que tem propriedades de todos os elementos que o fazem. Beleza? Falando ainda de diamantes, né, de aplicação de diamantes, o Lavoisier que descobriu que os diamantes são feitos de carbono, né? Em 1955 a gente começa a ter os primeiros diamantes sintéticos, porque, enfim, uma hora acaba, é muito difícil obter na natureza, né? Diamante Sangue, filme com o Léo DiCaprio aí, muito legal, mostra bem essa guerra dos diamantes lá na África, é um dos maiores produtores, a gente vai ver a seguir. E como se obtém no laboratório? Utilizando alta pressão e temperatura, mas não é alta, muito alta, 7 gigapascal, temperatura de 1500 a 2000 Kelvin, mais quente que Cuiabá, né? Então, muito quente, maior condutividade térmica, condutividade elétrica e óptica, como a gente já falou, tá? Condutividade elétrica, não para os diamantes, eu não tinha mencionado antes, lembra? Falei, confundi justamente que vai ter esse ponto aqui que eu quero frisar. Condutividade elétrica. Diamante conduz eletricidade? Depende. Se eu perguntasse isso, vocês poderiam colocar. Não vou perguntar, que é uma pergunta boba, né? Depende. Tá? Depende do quê? Se for natural, não conduz eletricidade. Se for sintético, não vai ter uma pureza tão maravilhosa quanto da natureza. Isso é fato.
E isso vai então ter alguma impureza, que não é uma sujeira, é um outro elemento químico que está ali, que pode levar a uma condutividade elétrica, sim. Tá? E isso pode ser controlado porque é uma síntese feita pelo homem. Na natureza, não. Só carbono organizaria daquele jeito. O carbono, por si só, né, se ele tiver organizado daquela forma, não vai conduzir eletricidade. É o elemento de maior dureza, conhecido pelo homem, 97 megapascal, mas há controvérsia. Há quem diga que a lonsdaleita ou a urtzita, né, esse é outro holótipo de carbono, né? Vamos voltar lá. Estava aqui, né? É outro holótipo de carbono. Ele tem uma organização diferente do carbono, né? Não são tetraedros exatamente como do carbono, são outras, é uma outro tipo de organização. São tetraedros sim, mas é um outro tipo de organização desses tetraedros. Dizem que é o material mais duro. É um material que foi obtido pela primeira vez em meteoritos vindos do espaço sideral, tá? E o homem tem tentado sintetizar e provar que esse é o material mais duro. Vai ser tipo aquela guerrinha lá do hidrogênio que eu mostrei. Uma hora, né, alguém vai conseguir uma lonsdaleita ferrada, mas diamante, meu amigo, já está tudo estabelecido, né? Tem até aqui, ó, diagrama de fases, químico e engenheiro químico tem que saber, sim, principalmente se vai atuar na indústria, espera-se que sim, né? A não ser que venham aqui para o meu lado, carreira acadêmica, são bem-vindos também, né? Ou vão para uma pesquisa que não envolva, né, processo, que não envolva materiais, que não, mas provavelmente vocês vão esbarrar ainda com o diagrama de fase, tá? Então a gente tem diamante, grafite e estado líquido aqui, né? Então, dependendo da temperatura e da pressão, eu chego numa fase ou num alótropo, que é um diamante. Se for abaixo aqui, pressão aqui abaixo de, vamos estimar aqui 2,5, aqui uns 2, 1,7. A partir desse ponto, subindo, subindo, subindo aqui, ó, e a temperatura, a gente está alterando o eixo X. Então, se eu tiver dentro dessa região aqui, vai formar grafite, somente. E os irmãozinhos dele, os filhinhos dele que a gente já viu, podem formar também, se for um processo de fusão. Diamante, só alta pressão e temperatura. Então, ó o 7. Então, por que 7? Porque, meu, 7 está aqui, é certeza que vai dar diamante. 1500 a 2000 Kelvin, tá? No mínimo, né? Vamos por 7. 7 aqui, né? Tá borderline aqui, né? Tá bem, né? Tá bem no limite, 2000. Na verdade, o livro foi infeliz. Colocou um diagrama de fase, né? Que não é bem real. Daria pegar uma régua e fazer direitinho aqui, mas a grosso modo aqui eu tô achando muito em cima. Então você tem que fugir, né? Você tem que fugir dessa região para justamente ter diamante puro. Só que isso tem um custo, né, pessoal? E vocês, engenheiros químicos, têm que se preocupar com o custo, sim. Eu também, né? Acaba financiamento da química, né? A gente todos estamos preocupados, cada um da sua maneira. Então, o ideal seria, né, chegar aqui, ó, 15 gigapascal, 3.000 quase Kelvin, ou pelo menos 2.000 Kelvin, 15, 2.000, pelo menos 10, vai, vamos por 10. 10 gigapascal e 2.000, já saiu, tá? Agora, quando tá caindo muito em cima, vai dar mistura, né? Basicamente isso, lendo bem a grosso modo esse diagrama de fase sólido aqui. Tem diagrama de fase sólido e líquido e líquido, 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 gás, 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 enfim, aí futuro os reserva, tá? Produção de diamante global, né? Onde tem muito diamante aqui, né? Quem produz mais diamante? África. Não é irônico, né? Um país que a gente sempre, infelizmente, a gente sempre ouve falar da fome, da pobreza, né? De não ter um recurso hídrico, nada, doença.
Maior produtor de diamante. Quanto custa o diamante? Vocês sabem. Não exatamente, nem eu, né, nesse momento, mas é muita grana. E o que acontece? Pegam daqui, vende aqui, aqui. Que não, né? Ninguém tá comprando diamante aqui no Brasil. Estão comprando diamante, gente? Manda um pouco para cá, tá? Vai ser bem-vindo. Europa, América, Australásia, que é um nome que eu só vi nesse gráfico, né? Austrália com Ásia, né? Claro que eu brinquei, mas obviamente tem gente muito rica que vai comprar um monte de diamante só pra fazer graça, né? Se exibir, enfim. E aqui a gente tem a produção de diamante, qualidade gema, próximo a gema, em laranja, e diamantes industriais. Né? Então a gente tem as porcentagens aqui. A produção natural ainda é grande, só que, né, isso vai variar, né? A indústria do diamante vai variar conforme a demanda e conforme, claro, a escassez dos naturais. Mas, obviamente, que dependendo da aplicação, você não vai usar um natural. O natural tem um valor agregado muito maior. Para que serve, além de enfeitar, né? Produção, primeiro, como faz, né? Pega o grafite, dissolve metal fundido. O método Dupont, que é um dos mais estabelecidos aí, mais conhecidos pelo menos, utiliza pressão 30 gigapascal e 1000 Kelvin. Opa, olha que beleza, ó. Tem grana, ó. Opa, nem tá aqui no meu diagrama de fase. 30 gigapascal. Né? Essa indústria tem bala, né? Para gastar aí. 30 gigapascal, 1000 Kelvin. Porra, aí vai dar um diamante maravilhoso, né? Certeza que vai dar diamante. Método estático. Pressão de 3 gigapascal, temperatura de 3.300 a 4.500 Kelvin, tá? Então, desculpe, já 13, tá? Então, 13. Vai chegar quase na borda também, né? Vai fundir de acordo com esse diagrama de fase. Enfim, o diagrama de fase ele pode ser construído também conforme as condições experimentais do local, tá? Aquele é um diagrama de fase, esse pode ser um outro, mas vocês viram ali, né? Dá para ter uma noção que pelo menos você tendo uma pressão alta, temperatura alta, se não for, né, abaixo ali de 5 por ali, você vai conseguir formar diamante. CVD, falei de CVD já na aula passada, né? Deposição por vapor químico. Com hidrocarbonetos, utiliza uma menor temperatura, mas gasta em eletricidade. Tá? Então tem que pesar. E aí sim, para que serve os diamantes sintéticos? Né? Brocas, estão aqui, de novo, vocês não vão conseguir ver, mas provavelmente em casa e procurando no Google, vocês vão achar imagens até melhores que essa, talvez, né? Ainda que essa dê um trabalhinho para achar. Se olharem nessa segunda aqui, bem de pertinho aqui, até eu tô vindo um pouco para observar essa belezinha, os diamantes estão distribuídos aqui na superfície, tá? Serve então para moagem, tá? Ao contrário da gíria do nosso estado aqui, moagem, encheção de saco, né? Amolação, não, moagem, processo de moer as coisas, né? Materiais que são menos duros que diamante, todos, né? Brocas, então, para perfurar, eletrodos, e indústria eletrônica também utiliza grafite, desculpe, grafite não, né? Diamante para condutividade elétrica. Lembre sempre, natural, não conduz, sintético pode conduzir se tiver algumas impurezas, se tiver a adição de outro elemento, se tiver a dopagem de outro elemento. Adiante, né? Vamos em frente, carvão ativado. Produzido com materiais orgânicos. O carvão de churrasqueira é carvão ativado? É, um pouco, né? Não foi um carvão feito para isso. Foi feita uma queima ali, provavelmente vocês sabem. Quem faz muito churrasco adora carvão de eucalipto. Puta madeira boa, né? Faz o carvão ali. Chuchu, pega uma brasa. Você passa o dia ali sem trocar, sem ter que adicionar muito mais, tá? Carvão bom é de eucalipto. Fica a dica aí para quem não sabia, tá?
Então, sob aquecimento aqui em temperatura controlada, né, com condições especiais, um forno legal, bem regulado, você vai obter um carvão que é muito poroso, que tem um controle da porosidade, na verdade. Você pode ter microporos, muito poros muito pequenininhos, menor que 2 nanômetros, macroporos 50, maiores que 50 nanômetros, então porões, né? E mesoporos, está no meio do caminho ali, tá? Eu já fui numa carvoaria, eu tive a oportunidade, tinha um amigo da minha mãe que tinha, né? Lá era louca, né? Pegava madeira, punha no forno lá, acabou, tirava e vendia. Vendia para a indústria, né? Que ainda usa carvão, já falei isso em aulas passadas, sim, utilizam ainda carvão. E para o dia a dia, né? Aí ele vendia menos, não era muito interessante para ele, mas ele vendia também para supermercado, para açougue, etc. Tá? Então, não era um processo tão controlado. Ele me contou que já visitou outras indústrias tal, que produziu inclusive o carvão ativado. Então a diferença aí do carvãozão de churrasco, né, para o carvão ativado tá nos cuidados aí no preparo, no processo de, né, de obtenção do carvão. E para que serve isso? Adsorvente em fase gasosa e líquida. Então, aqui, né, Resident Evil, Feelings, né, Tropa de Choque, Tropa de Elite, Feelings. O pessoal utiliza máscaras para barrar o gás, né? Então, adsorvente em fase gasosa. E tratamento de água também é utilizado carvão, filtro à base de carvão, né? Filtro, né, que a gente utiliza para filtrar água em casa, base carvão. E em tratamentos de água em larga escala também, né, em grande escala. Serve também para recuperar solventes orgânicos. Então, aí parte lá do meu amiguinho Lucas, né? Vai reciclar um solvente é muito caro, né? Governo, gente fomenta, ó, só aqui, ó, passando a faca, cortando, você precisa fazer sua pesquisa. Dá para recuperar solvente? Dá. Carvão ativado, às vezes dá. Vai depender muito das condições que você está utilizando. E catálise, de novo, superfície porosa, tem muito espaço, muitos interstícios. Lembra da história lá da minha amiga, interstício de sapato dela? Tem muito buraco ali, entra o gás, é adsorvido, né? É importante salientar isso. Ad, né? Com D mudo, é um fenômeno superficial. E o absorvido é quando você, puta que pariu, derrubei aqui a água em cima da minha mesa. Vou pegar um guardanapo lá para limpar. Absorver com B mudo a minha água, tá? Que é um processo que envolve toda a estrutura, no caso do papel, do guardanapo ou do paninho que você vai utilizar lá, tá? Então, o carvão ativado é utilizado como adsorvente, tá? Então aqui está um exemplo de charcodote. Você já tomou o seu charcodote hoje? Mata até Covid. Mentira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando a pessoa sofre um envenenamento, né? Ela pode utilizar carvão ativado para limpar o organismo, tá? Então, a absorção de contaminantes ou purificação, isso ocorre devido ao carvão ter uma superfície hidrofóbica. O fóbico, né? O homofóbico é o cara que tem medo de homossexual. É ele que apanha aí da história, né? Brincadeiras à parte, só para a gente saber um exemplo, né? Pessoa que tem aversão, que não, né? Que não, né? Não quer chegar ali, né? Então, a superfície hidrofóbica é a superfície que tem medo de água, né? Que não vai se dar bem com água ali. Interações fracas do tipo Van der Waals, né? Então, lembre-se sempre, hidrofobia, né? Homofobia. Homofobia é ignorância. Igual a ignorância, tirou 10, acertei, tá? Não, não é isso. Fobia, né? Medo, aversão, né? Então, não quer contato. Hidro, né? Não quer contato com água. Homofóbico é gente estúpida e ignorante que não devia existir na Terra. Mas vocês não vão esquecer mais depois dessa, né? Então, por quê?
Porque o carvão vai ter interações fracas do tipo de Van der Waals, né? Vai ter interações ali que vão fazer, né, não combinam com a água, que é uma interação do tipo ponte de hidrogênio. É a força intermolecular mais forte. Então não vai dar liga ali, não vai adsorver, tá, a água. Mas pode absorver moléculas orgânicas que são formadas de carbono. Como vocês devem saber, mesmo não tendo química inorgânica ainda, deve se lembrar de uma coisinha do ensino médio, a princípio, né? Se não, parabéns, aprendam, né? Química orgânica, química do carbono, compostos formados por carbono. Moléculas são efetivamente apolares, né? Seja de carbono, hidrocarboneto, CH, 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 apolarzão. Ou Cl2, lá do grupo 17. A gente nem chegou ainda, né? Pô, tá dando exemplo do grupo 17. Pô, Felipe, você é foda, hein? Mas a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente falou de afinidade eletrônica, né? Outras lições do passado aí. Se eu tenho dois elementos iguais, você não vai ter deslocamento da nuvem eletrônica. Para esse tipo de molécula, carvão ativado serve. Não vai funcionar em quê? Coisas polares. Ponte de hidrogênio, elemento mais eletronegativo da tabela periódica, um dos elementos mais eletropositivos da tabela periódica, ou de menor energia de ionização, não vai rolar. Metais pesados são metais de transição. São metais, formam íons positivos, energia de ionização baixa. Não rola. O que rola? Molécula polar, molécula orgânica. Tá? Então, envenenamento por uma substância orgânica, né? Tomou um veneno orgânico, toma carvão ativado, vê se salva esse infeliz, né? Setembro amarelo, tá acabando, né? O setembro está acabando, setembro amarelo, tá? Não esqueçam, não deixem as pessoas para trás, né? Isso é muito sério, né? Mas, num caso de uma tentativa de envenenamento que seja com um composto orgânico, é possível utilizar o carvão ativado. No Brasil não é tão comum, em outros países vende até na farmácia. Lembre-se das drugstores que eu já falei nas aulas passadas, tá? Lá o pessoal toma até para dar uma limpada, né, de vez em quando. Tem uma discente nossa aqui, falou, já trabalhou em farmácia e manipulação, o pessoal ia lá e comprava. Com receita médica? Não, porque estamos no Brasil, né, infelizmente. Então, não façam isso. Dolomita, lembra? Não vão sair tomando dolomita. Não vão sair tomando carvão ativado. Tem que ver a condição. Normalmente, né, isso eu já vi receita para quem tem informação de gás, né, excessivo. Vocês entenderam o que dizer, né? Não vou precisar usar palavras aqui. Já estão dando risada aí, né? O cara tá com muito gás ali, carvão ativado ajuda. Mas é quando a pessoa realmente tem uma condição, né? Não é um peidinho, né? Pronto, falei. Ei, agora todo mundo ficou feliz, né? Não é uma coisinha assim. Se a pessoa tem um problema, né? Tem um excesso de ácido clorídrico, produz muito gás. Então, nesse caso, é recomendado. Outro caso, acharam que eu ia esquecer das meninas, né? E dos meninos vaidosos também. Carvão ativado, né? Então, máscara do Saci, né? Passou ali, limpou tudo, ficou zerado. Não, né? Não vai ser sempre. Eu acredito mais na dolomita do que dessa, tá? Faz mais sentido. Lá a gente tinha formação de base, né? A gente tem muito sal na pele, gente. Muito sal, né? Tem muita coisa. Carvão ativado vai ser bom para quem tem a pele oleosa, por exemplo. Vai interagir bem. Os óleos são ácidos graxos, que eles são apolares. Vai interagir bem ali com o carvão ativado. Para isso deve ser interessante, tá? Mas eu nem fui atrás do Beleza e Saúde lá. Mas tem essa possibilidade, quis trazer esse exemplo aqui para vocês. Vamos em frente. Pólvora, boom, né? Bomba, armas, reação. Não estou ensinando ninguém a fazer bomba aqui, tá? Pólvora, dentre outras coisas, serve para fogos de artifício, que a gente já falou bastante, né, nos grupos anteriores aí.
e que começou lá no século I, na dinastia Han, né? Foi inventada pelos chineses. É uma mistura de nitrato de potássio, enxofre sólido, né? E carbono, ou carvão, pode ser o carvão. De fato, a gente fazia no laboratório, tá? Esse experimento. Como nitrato de potássio não é uma coisa fácil encontrar, né? Então a gente não vai fazer esse ano. E ele tinha uma outra parte que também não achei vídeos muito didáticos. De pólvora tem um monte, tá? Pólvora, se quiserem dar uma olhada por curiosidade aí, estão liberados. A composição é 75% de nitrato, 15% de carvão, carbono. Não vamos utilizar um carvão muito caro, tá? Não vamos usar um nanotubo de carbono, pelo amor de Deus. 10% de enxofre, que dá aquele cheirinho de bombinha, né? Isso é infância também, né, gente? Sem guerra. Vamos pensar numa coisa mais legal, né? Mais lúdica. Bombinha, traque, né? Tá! Molecada lá na praça popular pira, né? Chega uma época que começa a vender aquilo. Nossa, minha filha ficava louca. E ela ainda era menor, né? Ela não conseguia jogar, estourar isso. Nossa, era uma tristeza, né? Eu jogava e ela assustava. Coisa de criança, né? Mas pólvora aí, explosivos, armamentos, bombas, né? Muito fácil fazer, só ter os ingredientes e a porcentagem correta. Pegou isso, misturou, faz uma mistura sólida, são todos os três estão no estado sólido, né? E você tem aí depois a combustão, né, fornecendo calor, e aí a gente queimava lá no laboratório, né, não explodir ninguém, porque precisa de um quezinho a mais, não é só a pólvora que vai fazer a bomba, tá? E os gases, né, então a gente queimava na capela ali com cuidado, né? Os gases gerados, né, nitrogênio, CO2, um volume molar relativamente alto, então isso expande e ajuda aí na explosão. Silício. Silício é um elemento cinza com aparência metálica e é um sólido cristalino, tá? Então aqui está a cara silício. Notem que eu destaquei a aparência aqui porque o silício não é um metal. Quais são os elementos metálicos do grupo 14? Estanho e chumbo, tá? Então não é um elemento metálico. Ele tem aparência metálica quando no estado sólido, tá? Mas é um não metal. Ele é utilizado para a indústria de eletrônicos, células solares, e nesse caso ele tem que ser extremamente puro. Aqui a gente vê um mineral, que é quase, vamos dizer, 100% silício, quase, né? Se a gente tiver 1 ppb, uma parte por bilhão de fósforo no silício, a resistência dele, né, cai de 150 para 0,1 kΩ por centímetro, tá? Então isso custa dinheiro. E como eu purifico? Você pega uma sílica, na verdade, bruta, um óxido de silício, mistura o carbono, aquece a uma alta temperatura, forma silício líquido. A obtenção do silício ultrapuro é feita em um tratamento com ácido clorídrico, formando o hidrogênio. Caiu um negócio aqui. Hidrogênio cloreto de silício mais hidrogênio. Depois você pega esse hidrogênio cloreto de silício mais hidrogênio, aquece uma alta temperatura e você vai ter um silício no estado sólido um pouco mais puro, tá? Então, quando resfria, logicamente. E aí você pode fazer esses tubos aqui e com esse anelzinho aqui você vai fundindo o silício, né? Resfria, funde, resfria, isso vai passando, né? Esse tubinho, e aí você vai gerando silício muito puro, tá? Que é utilizado para essas aplicações finas. Para silicone, para outras coisas que a gente vai ver aqui, não necessariamente. Mas para a indústria de eletrônicos, células solares tem que ser muito puro. Células solares. Aqui em Cuiabá teria um apelo muito grande, mas o custo ainda é muito elevado para a implementação.
E as células solares, elas têm uma baixa eficiência. Já vou destacar, pular aqui direto para a eficiência, né? Porque a eficiência é relativamente baixa, em torno de 30% aí, e isso tem levado ao desenvolvimento de novos materiais. Então, uma modificação, né, do silício para melhorar essa eficiência. De que forma? Corantes, metais de transição, né? Então a dopagem, né, que eu já mencionei anteriormente, a inclusão de novos elementos na estrutura daquele material. Lantanídeos estão lá embaixo, tabela periódica, né? Também são utilizados para melhorar a absorção, né? E os processos eletrônicos que a gente vai ver a seguir. Tem que ter um band gap com energia adequada, em torno de 1,10 electrovolt. Lembra do band gap? Né? Eu já aqui uma célula solar, daqui a pouco eu explico mais detalhes, tá? Mas aqui a linguagem band gap a gente falou dos semicondutores, certo? Então esse espaço aqui, né? Esse vácuo aqui entre as bandas, ele tem que ter 1,10 eletronvolts. Estarei em uma situação, né, ou aqui ou aqui. Semicondutor tipo P, semicondutor tipo N. Lembra, a gente já falou disso nas aulas passadas. Você faz um sanduíche, literalmente, de um semicondutor tipo N e do tipo P. Vem os fótons do Sol, você tem um circuito ali que vai absorver. Essa junção aqui entre os dois semicondutores é que vai gerar esse movimento de elétrons, que é aproveitado, né, e captado para gerar energia elétrica, tá? Lembrando que o silício é um semimetal, tá? Ele é um semicondutor e ele é um semimetal, ele está naquela zona cinzenta da tabela periódica. Como uma célula solar funciona? Você tem um semicondutor tipo N, semicondutor tipo P. Semicondutor tipo N vai absorver primeiro os fótons, os fótons entram, vai gerar, né, pela absorção de energia aí, um movimento de elétrons, primeiramente o semicondutor do... Os fótons vêm, batem na primeira camada, que é um semicondutor tipo N, que se a gente lembrar, né, da nossa aula passada, né, do slide passado também, é uma estrutura com excesso de elétrons aqui. Né? Você introduz um elemento que tem mais elétrons do que o silício, fica com excesso de elétrons. Esses elétrons vão gerar um movimento aqui. No P a gente tem uma falta de elétrons, né? É o que a gente chama de linguagem elétron-buraco. Excesso de elétrons, esses elétrons vieram de algum lugar, vai gerar buracos que vão ser tapados, né, por outros elétrons. E isso gera um processo. E os fótons estão ali mantendo esse processo constante, né? Vem os elétrons, bate, gera um movimento de elétrons ali, e isso que faz com que a célula, né, se mova, entre as, né, que ela gere energia elétrica, tá? Então, aqui nesse esqueminha a gente vê uma ampliação desse sanduíche dos dois tipos de semicondutores, certo? E aí, por fim aqui, ó, nesse 3, a gente tem um fio, né, que pega justamente esse excesso de elétrons e leva para um circuito, né, que vai alimentar aí chuveiro, enfim, aquecimento nas casas, né, que tem sido um dos grandes objetivos da célula solar. Mas pode ser utilizado para gerar energia, né, para uma indústria, por exemplo. Mas, de novo, ainda tem uma eficiência muito baixa e um custo para instalar, né, para gerar, para promover muito alto, tá? Mas a gente espera que com o tempo se torne aí outra energia sustentável. Sílica, agora a gente saiu do silício, cuidado, hidrogênio, lembra o hidrogênio? Hidrogênio a gente fala igual, né? Aqui a gente não fala igual, mas cuidado, né, com silício e sílica. A gente estava falando do silício da célula solar, tá? Das propriedades dele, agora a gente vai entrar na sílica. Então a sílica está presente na areia, quartzo, minerais, como eu disse lá atrás.
Aqui a gente tem uma foto levemente ampliada da areia. Quem já olhou a areia de perto é lindo, né? Porque aquele monte de cristalzinho ali de sílica, justamente, tá? É um elemento pouco reativo, como a maioria dos óxidos, mas utilizando um ácido danado, o ácido fluorídrico, um ácido muito reativo, você pode quebrar, né, esse óxido de silício aqui, formar um sal de silício, um fluoreto de silício. Isso é utilizado, por exemplo, para escrever em vidro, seja em escala artesanal ou em escala industrial. Qual a vantagem da sílica? Ela é dura, transparente na região do UV visível, transparência ótica de novo, tá? Dificilmente eu vou falar de outra transparência, tá, pessoal? Desculpem se passou meio batido aí, mas normalmente é que para mim é um pouco do dia a dia, né? Eu já trabalhei com isso, estudei bastante, né? Ainda trabalho na pesquisa e transparência não é só aqui tem as duas coisas, né? Lente transparente com uma transparência ótica, a luz transmite, né? É isso que eu quero dizer. O maior uso da sílica está na indústria de vidros, devido à catenação que a gente falou lá atrás, propriedade de formar cadeias. Não é só carbono que forma cadeia, né? Muita gente nesse momento pira, né? Porque acha que é só carbono que forma cadeia. Tantas vezes o professor fala, né? Forma cadeia, forma cadeia. Silício também forma. E a sílica também, tá? Então aqui, um esquema bem grosseiro, vocês vão ver em processo isso, um diagrama bem melhor, né? Com mais cuidados aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, entra aqui os reagentes, né? Os insumos, sílica e modificadores. Vai entrar num forno de fusão. Depois a gente tem um forno de refinamento aqui em 3. Opa. Né? Então a gente tem uma temperatura muito alta, 1600 ou acima, abaixa para 1100, 1300. O vidro que estava no estado líquido começa a solidificar. Aí a gente vem para um banho, né? Que você vai ter o resfriamento aqui e o forno de annealing, que é um termo polêmico, tá? Eu uso como tratamento térmico em português. Você vai diminuir uma temperatura ainda menor, deixa ele ali naquele equilíbrio sólido líquido para você deixar ele do jeitinho que você quiser. Você vai deixar ele numa grande folha, você vai deixar ele pequeno, você já vai cortar, você vai fazer alguma coisa nele, né? Aqueles caneladinhos assim, é aqui. Porque depois saiu, meu amigo, é só cortar e acabou. Solidificou, né? Dá para voltar? Dá. Então tem a parte artesanal também, já deve ter visto aqueles sopradores de vidro, o pessoal faz vidro artesanal na Itália, né, principalmente. Então, bem bonito, assim, tem muitos vídeos na internet, podem ir lá ver o pessoal soprando, cortando, é incrível, técnica aí, sei lá, secular, milenar, muito legal mesmo, tá? Mas aqui a gente está falando do bruto, da indústria, do dia a dia, processo geral. O que vai mudar? Modificador da sílica. Vai adicionar um outro elemento, normalmente óxido de sódio e óxido de potássio no mínimo, para diminuir a temperatura de fusão, menos dinheiro, e pode incluir ainda algum outro modificador para gerar um pouco mais de resistência. Vidros borosilicatos, plim, lembra? A gente falou na aula passada. Sílica gel, outra forma da sílica. Agora a gente tem uma sílica hidratada. Ó, é a água de hidratação que a gente vem falando algumas vezes, né, durante o curso. Nada é por acaso, tá? Então você tem X águas de hidratação, justamente porque a sílica gel vai absorver. Vocês vão lembrar muito disso daqui, né? No mínimo, tá sempre no frasco de remédio, carteira, mala, bolsa, tudo que a gente compra que não querem que fique úmido, vem um saquinho desse de sílica gel. Que é uma desgraça quando rasga esse saquinho, porque as bolinhas dessa sílica gel aqui são muito pequenininhas, muitíssimo pequenininhas. No laboratório a gente utiliza sílica gel maior, do tamanho um pouco maior que essa bolinha aqui, tá? Do nosso apontador laser virtual aqui, tá? Um pouco maior.
E você adiciona um outro elemento como cobalto, mesmo sal do Himalaia, lembram? Né? E outros elementos para gerar uma coloração aqui, já que a sílica gel é transparente. E qual a vantagem disso? A gente utiliza como secante ou desidratante, né? Então a gente deixa num dessecador, que é tipo um aquário de vidro, que a gente faz um vácuo dentro dele para guardar reagente. E embaixo assim tem uma peneira e embaixo da peneira tem a sílica gel, tá? Você coloca o seu reagente ali, faz um vácuo, ele vai permanecer seco por muito tempo, tá? Até você começar a abrir. Quanto menos você abrir, mais seco ele vai ficar por mais tempo. E a hora que muda a cor, né, que ele fica, e depende da sílica gel. Nesse caso aqui, acredito eu que seja laranja para azul, né? O azul está hidratado, né? Então as águas de hidratação começam a aumentar aqui e a gente vê uma coloração que indica que a gente tem que trocar. Não vai jogar fora, tá? A gente leva no forno, elimina a água, uma temperatura não tão alta quanto infusão, né? Mas coisa de eliminar a água, né? Acima do ponto de ebulição, acima de 100 graus, 120, 130, deixa ali, vai eliminar a água, tá? Nos laboratórios também são utilizados como fase estacionária e cromatografia, já falamos esse nome hoje, é uma técnica de separação. Tem equipamentos, instrumentos, né? A parte instrumental de cromatografia, e tem a cromatografia clássica, que é feita numa buretas, deve se lembrar lá da química geral, né? As colunas cromatográficas, né? Coloca-se sílica gel, coloca-se uma substância que você quer separar aqui, pessoal que extrai compostos de plantas, por exemplo, cerrado lá da química, eles colocam um extrato de planta aqui e vai separando, vai formando um monte de anelzinho aqui, cada um é uma substância. Depois eles passam um solvente que é mais polar para arrancar isso da coluna. E aí eles coletam as chamadas frações, né? Cada anelzinho foi separado, você vai coletando e aí você faz a caracterização para descobrir que substância está lá, para que ela serve, etc. Esse, muito a grosso modo, com todo respeito meus colegas, de verdade, dos produtos naturais, que é um trabalho extremamente braçal, só os fortes sobrevivem, tá? Fazem isso, tá? Bem a grosso modo. Só para não passar batida. Como se obtém sílica gel, pode ser obtida da reação de silicado de sódio e ácido clorídrico. Siloxanos. Agora a gente está falando de polímeros de silício. A gente falou dos polímeros lá de boro, slime, né? E aqui a gente vai ver polímeros de silício. Silicone é o mais comum, já está aqui embaixo, né? Já deve ter visto. Que é uma cadeia de silício, oxigênio e carbonos também, aqui são grupos metil, que são obtidos através de uma série de reações, né? Você parte de um cloreto de silício, coloca outros elementos para iniciar a reação ali, então lítio, muito reativo, grupo 1, lembra-se? Olha aí o raciocínio químico que vai surgindo. Aleto de alquila, então um híbrido orgânico, um sal orgânico, né? Cloreto de N-metils aqui, mistura com silício, né? Catalisador, cobre, um cloreto de metilado, um cloreto metilado de silício, seria a melhor maneira de escrever isso. E aí a gente sai desse cloreto metilado de silício, usa água, vai formando ligações aqui, né? Oxigênio e silício, cada grupo metilado, né, vai formando esses monômeros, são as menores unidades de um polímero. Então, os monômeros se unem formando um polímero, né? Uma cadeia grande aí de silício, oxigênio, silício e grupos metil. E para que serve silicone ou siloxanos? Os siloxanos polares, como esse monstrengo aqui, né, são grupos metil aqui, tá? CH3 ligados com silício e oxigênio. E ainda tem um substituinte hidrofílico. Quando a gente fala de cosméticos, gel, shampoo, desodorante, outros, a gente deseja baixa toxicidade, formação de emulsão, né? A emulsão, pessoal, resumindo a grosso modo, é um processo que a gente vai ter um componente polar
que vai se juntar ali com uma gordura, né, para retirar ela daquele meio. Então, lavar a cabeça ou tomar banho, tá? Vamos colocar uma imagem aqui melhorzinha. Que vai encobrir a referência, mas tudo bem. O importante é isso daqui, pessoal. Um componente, né, um tensoativo que está presente em shampoo, sabonete, detergente, etc. Ele tem essa cara aqui, cada bichinho desse, cada cobrinha desse. Uma cabeça que é hidrofílica, lembre-se do fóbico, homofóbico, hidrofóbico, tem medo, tem aversão, né? Hidrofílico, gosta, né? Quer bem, alegria, né? Então, essa cabeça aqui é polar, né? A hidrofílica, ela vai interagir bem com água. E tem a parte hidrofóbica também. Hidrofóbico, não quero água, né? Então, não quero. Vai ficar com essa parte apolar aqui, tá? Então, você tem um componente que pode ser carbono, simplesmente uma cadeia de carbono, ou uma cadeia de siloxanos, como a gente está vendo no nosso exemplo aqui. Eles vão ter interação com a água. E se eu coloco o óleo no meio da brincadeira? A parte apolar que vai interagir com o óleo. O óleo, normalmente, os ácidos graxos são estruturas apolares. Então, a parte apolar do tensoativo, etc., vai interagir aqui. Você vai formar um aglomerado aqui, que é chamado de emulsão, né, do tensoativo, do seu detergente, do seu sabonete, do seu shampoo, de sua preferência, que vai englobar as partículas ali, as moléculas de óleo, de ácidos graxos, do que for, né, da sujeira também. E aí, a água vai interagir com quem? Com essa parte externa agora. Então o óleo fica ali englobado e a água leva embora, vai pro ralo. Tô limpinho, tô cheiroso, tô gostoso. Tá, então é esse o mecanismo, bem a grosso modo, de um tensoativo. Quando eu quero trabalhar com cosméticos, então vou pensar em siloxanos polares. Eu tenho que ter um componente aqui na minha cadeia, né, no meu polímero, que seja polar ou um rabinho polar, né? Então, esse rabinho aqui seria a cabecinha do bichinho aqui, tá? Então, eu teria a interação com a água. Eu tenho que ter as duas coisas, porque o siloxano em si é uma repetição constante. Silício e oxigênio. Tem uma diferença de polaridade aí? Tem, razoável, né? Mas a repetição da cadeia, né, vai fazer isso comigo. Vai deixar uma estrutura ali que no final o balanço de cargas dela ali é apolar, tá? Então, quando eu quero um cosmético, como vai ter interação com água? Seja para tirar depois, né, o gel, você vai tomar banho, vai tirar, né? Seja para você lavar mesmo a gordura que está no seu corpo, a sujeira, né? Tem que ter interação com água. E eu faço através da emulsão, certo? Então eu tenho que ter um componente polar. Quando eu quero outra coisa, vamos pensar agora em lubrificante, né? Eu falei do grafite, que o pessoal utiliza o spray de grafite para desengripar a porta e tal, mas aqui a gente tem lubrificantes à base de silício. Essa foto aí, extraída, né, na internet, só com produtos lubrificantes à base de silício, tá? Por quê? Às vezes você não quer utilizar um óleo de máquina, né? Você não quer, você vai contaminar. Você está numa linha alimentícia ali, você vai utilizar um óleo de máquina, vai pegar gosto na sua comida. Você não quer, você vai pegar gosto no seu alimento, no seu produto. Então você vai utilizar um exemplo bem grosseiro, tá? Eu não sei se isso é real, né? Realmente, mas certamente eles não vão usar óleo, né, nas máquinas. Então eu vou utilizar outro tipo de lubrificante. Aqui está um lubrificante que ele é pouco reativo. Lembra? Sílica, pouco reativo. Sílica forma um polímero, uma cadeia de siloxanos. Tá vendo? Tudo uma coisa está ligada com a outra. As cadeias de siloxano, elas já são longas, hidrofóbicas, forças intermoleculares fracas, né? Então, olha aqui. Você tem uma cadeia que no final vai ser polar. Você pendurou um monte de coisa orgânica aqui, então, puta vida, aí sim, ficou muito apolar, né? Hidrocarboneto é muito apolar.
Então você vai ter uma estrutura muito apolar. Isso é legal para lubrificante, né? Eu quero que desliza, eu não quero interação. E outra coisa importante, já que eles são hidrofóbicos, esse tipo de siloxano, é o impermeabilizante, tá? Eu vou passar por uma superfície, então tá aqui, ó, silicone water repellent. Vou passar sobre uma superfície para evitar que a água caia em cima, tá? Então o pessoal costuma impermeabilizar tecidos, por exemplo, sofá, que não quer que estrague e tudo mais, tá? Ajuda, né? Não é um milagre, né? Tinha aqueles produtos Polishop antigamente que passavam um negócio lá. Oh, veja, derrubou água aqui, não tem problema, é só passar um pano. Não é bem assim, tá? Mas ele ajuda a conservar, principalmente em relação à molhabilidade ali, né, do tecido. Você vai ter resistência à água, porque você tem hidrofóbicos, né? Então esses caras, eles são, né, eles não querem nada, só, né, estão com medo. Lamentável, né? Compostos químicos ignorantes, ou os hidrofóbicos. Só para vocês esquecerem, tá? Não esqueçam do hidrofóbico e do hidrofílico, tá? Hidrofílico, beleza, amigão da água. Hidrofóbico, tá? Não, hidrofóbico não, tá? Lembra de homofóbico, raça ignorante maldita, tá? É isso. Vamos lá. E para que serve esses siloxanos além do que a gente já citou, né? Outras aplicações. Essa exposição fez muito sucesso aqui no Brasil, né, do corpo humano. Infelizmente eu não pude viajar para São Paulo para ver, estava mais perto e não pude. Falta tempo, grana, etc, né? E lá tinha essas estruturas, né, esses moldes, essas de exposição ou não de vasinhos, né? O pessoal da odonto utiliza muito isso, molde, né, fazer alguma prótese. Tá aqui a solução, tá? Polímeros siloxanos. Então, olha a cadeia como vai crescendo, né? Um siloxano liga com outro, que liga com outro e vira uma rede, né? Sucesso, né, do silicone está explicado pelas forças de ligação. Força de ligação silício-oxigênio, 502 kJ por mol. Força de ligação silício-carbono, 348 kJ por mol. Ele é tão forte quanto carbono-carbono, só que você tem outras questões aí. Tem custo, né? Você tem a questão de conseguir um polímero que ele tem uma resistência maior do que um polímero de carbono, por exemplo, teria, né? Somente carbono. Então você tem algumas vantagens e consegue obter, inclusive, essas estruturas delicadíssimas aqui, né? Vasinhos muito finos, perfeitos, então com silicone. Cimento, lembra que eu falei lá atrás cimento? Já passei falando de gesso, né? Falando de cimento brevemente, chegamos no cimento, tá? A gente precisava passar pelo grupo 2, carbonato de cálcio, grupo 13, pela sílica. Ferro é pouquinho, tá? É a menor quantidade, mas é um metal de transição. Todo mundo sabe onde está o ferro na tabela periódica, acredito eu, né? Se não, corre lá nas tabelas e dá uma olhadinha. Mas quem é o foco mesmo são esses três, tá? A gente já viu essa equação no grupo 2, decomposição do carbonato em óxido. Esse óxido é misturado com óxido de silício, óxido de ferro e óxido de alumínio, né? Então, sílica, ferrita e alumina, né? Então, são os óxidos de silício, ferro 3, tem ferro 2, ferro 3. A valência do ferro vem para cá, do oxigênio vem para cá. Esse é um ferro 3, vermelhinho. Lá da lama vermelha, lembram-se? Alumina. Opa, subproduto aqui. Olha aí, tá vendo? É esse tipo de raciocínio que você tem que começar a desenvolver. E isso vem com o tempo e com a prática, tá? Aquece esse monte de óxido, pouco reativo, uma puta temperatura, até 1720 Kelvin ou mais, forma o clinker. Compósito, já falei de compósito hoje. Composto, síntese do estado sólido, aquece, no final, resfriar, é um peido de resfriamento, qualquer coisinha dessa temperatura muito alta vai resfriar, formou um composto que tem
as propriedades, todos os elementos que o compõem, tá? E aí a gente pode variar essa proporção. E vai ter cimento bom, vai ter cimento mais duro, flexível entre as, né, mas um pouco menos duro. Enfim, vai depender dessa composição aqui. Então, na indústria o pessoal utiliza esses códigos para representar essa trindade santa aí, né? O ferro em menor proporção, né, mas os outros. Então, o C para o óxido de cálcio, o S para o óxido de silício, o U, né? Parece um bobo, né? É, gente, aqui é assim, ó. Se vira nos 30, não tem edição. Que como que é? Plano de sequência. Sabe o que é um plano de sequência? Assiste 1917. Vocês vão ver um plano de sequência lindo, maravilhoso. Mesmo para quem não gosta de filme de guerra, recomendo. E o A da alumina, do óxido de alumínio. Tá? Ninguém vai querer ficar escrevendo esses nomezões, que até eu estou errando aqui. Tá? Então eles usam esse código, que vai depender da proporção molar entre eles. E aí tem as características, aí falam com os coleguinhas de transportes aí, que eles têm mais noção. Asfalto, cimento, né? Essas questões, porque também, né, tem toda uma pesquisa por trás disso para desenvolver. Mas isso é novo? De jeito nenhum, tá? Egípcios, romanos e quem, vamos dizer, estabeleceu o cimento, criou essas primeiras misturas de clinker, que é o nome dessa mistura de óxidos aqui, foi o Joseph Aspdin, né, que criou o chamado cimento Portland, que não é só uma marca, mas sim um tipo, né, uma síntese, um processo. Depois do clinker formado, com a proporção que você quiser, você moe ele, moagem, né, não é moage, igual eu estou fazendo aqui com vocês, 1h30 de aula aqui, mas vamos lá, firmes. Mistura com a gipsita, que a gente viu lá no grupo 2, né, bom para induzir gesso e bom aqui também. E aí a gente sai para o cimento, que a gente conhece, que a gente compra na loja. Então, porcentagem muito variável dos elementos, reage principalmente aí, no caso, o óxido de cálcio e o óxido de silício, né? São os dois principais componentes da maioria dos cimentos. Misturou com água, forma aqui, né? Eu coloquei até em letra maior para destacar os dois óxidos. Forma um óxido misto hidratado e hidróxido de cálcio. É uma reação altamente exotérmica. Quem não acredita, tiver com obra em casa, vai lá e põe a mão no reboque, né? A hora que já tiver mais seco, obviamente. A hora que tiver nesse período aqui, tá? Colocou água, assentou, o cara vai largar lá. E o pedreiro, normalmente, ele vai falar assim pra você: ó, dá uma olhadinha hoje à noite pra mim. Não sei se já passaram por isso, eu já tive obra em casa, dá uma olhadinha. Na época eu não fazia faculdade. Esse cara tá, né? Fala, não, vai ficar melhor. Fala, mas cara, o cara já alisou a parede, ficou lá 2 horas com aquela régua lá, tá lisa a parede, o que ele quer que fica melhor? Só pensando na superfície, né? Aí você joga água, né? E normalmente vão trabalhar nesses períodos secos, né? Não vai trabalhar na chuva. Um calor, aquilo, né? Já estava quente. E aí a reação é exotérmica, libera energia na forma de calor. Então, esse período de inativação é o período molha aí para mim. Porque aí você joga a água, promove novas reações, mesmo ali na superfície, estando tudo ok, aqui dentro está cristalizando. Está formando ligações silício, oxigênio, silício. Por isso que eu falei de cimento só agora. O esqueleto ali de cimento, o grande forte ali de cimento é o silicato, né? É o que vai consolidar o óxido, o hidróxido cálcio, o óxido cálcio vai virar hidróxido e vai embora. Com esse calorão, né, vai embora. Então, dependendo aqui das proporções, você vai ter diferentes velocidades de secagem. A adição de gipsita retarda esse processo devido à cristalização. Então aqui, esse azul seria o cimento. E a gipsita seria esses flakes aqui, né, esses cristalzinhos aqui, que vão impedir
né, que você tenha um cimento cristalino. Se você fizer uma imagem só aqui, aproximar mais, fizer um corte, aí você ia ver uma estrutura um pouco mais cristalina do cimentão. Você colocou gipsita, vai desacelerar. Você mudou a proporção, vai desacelerar. Você quer que seu cimento seca hoje, daqui uma hora, ou você quer que larga ali e o Felipe molhe para você vir amanhã acabar? Tá? Então, tem tudo isso no mercado, na indústria de cimentos, mais sobre isso em processos químicos industriais, tá? Vocês vão ver lá em indústria de cimento. Chumbo! Chegamos no chumbo. Toma chumbo, né? Tem a expressão, né? É um elemento conhecido por quê? Pela sua toxicidade. Hoje, 2020, ninguém quer mais chumbo em casa, né? Chumbo e amianto. Irmãos à obra, já assistiram? Ah, não. Os canos são de amianto. Os canos são de chumbo. Os canos são de cobre. Nossa, isso vai custar muito mais, né? É verdade, tá? Ninguém quer toxicidade. Todo mundo quer sustentável, ou pelo menos uma parte da população deseja isso, né? Não preciso mencionar nomes. Os romanos, né, exploravam muito chumbo adicionando açúcar de chumbo, que é... Aqui a gente tem um composto orgânico ligado com chumbo, né, um acetato de chumbo, para ser mais específico. Um sal de chumbo, não é açúcar, apesar do nome que eles davam, é um sal de chumbo. Nos vinhos que eram muito ácidos. Os romanos, né? César, né? Tá ácido esse vinho. Tá muito ácido. Não tem como adoçar esse vinho. Jogavam chumbo. Chumbo, fucking chumbo. Então, a tal da sapa, né? Era preparada fervendo vinho em jarros de chumbo que levou uma instabilidade mental. Será que tem alguém que toma isso? Será que alguém toma vinho fervido no chumbo? Um certo ser que nos incomoda tanto hoje? Acho que sim. Que isso leva à instabilidade mental, tá? Será que Nero botou fogo em Roma porque tomava muito chumbo? Pode ser, né? Então, o homem, ao longo do tempo, depois dos romanos que ficavam loucos tomando chumbo no vinho, é engraçado, né? Porque, é a ignorância, literalmente, das pessoas, né? Não terem ideia do mal que ia fazer aquilo, né? Então, o homem, ao longo do tempo, não sabia também e continuou utilizando chumbo. Encanamento, tinta branca, tinha muito chumbo, cosmético, opa, passar um chumbinho na cara aí, olha, já pensou? Vidro, lente, fundão de garrafa, o pessoal utilizava anteriormente, né, antigamente, baixo índice de fração e ainda um fundo de garrafa, tinha chumbo. Combustível, né, gasolina tinha chumbo. Eletrônico, bateria de chumbo, uma desgraça. Ácida e com chumbo, vazava. Fiatão 147, chumbo, um lixo. Graças a Deus sumiram. O descarte, eu nem quero imaginar o que fizeram com tudo isso, se descartaram corretamente. E o que acontece que faz mal? Substitui o cálcio na hidroxiapatita dos ossos. Mas cálcio é grupo 2, mas tem densidade de carga e raio iônico semelhantes. Vocês veem a importância das propriedades periódicas, pessoal? Que eu bato tanto na tecla, que ficou até chato com isso. É para entender coisas muito finas. Medicina, envenenamento, intoxicação por chumbo. Se César e seus amiguinhos soubessem disso, não tinham ficado tomando chumbo. Tá? E também interfere na síntese da hemoglobina. Pode levar a anemia, também pode afetar os rins, levar convulsões, danos cerebrais e morte. Não tomem chumbo. O Ministério da Saúde adverte. Chumbo pode causar infecções renais, convulsões, danos cerebrais e morte. E loucura, né, que a gente já viu. Porque o ferro 2 e o chumbo 2+, tem uma relação carga-raio muito parecida. E isso vai chegar lá em cima. Esse vinho tá ácido.
Eu sou um romano, todo pomposo e não posso tomar um vinho ácido. Toma chumbo então, seu otário. Ficou louco, morreu, tá? Então não tomem chumbo, tá? Evitem chumbo. Todo mundo já sabe disso, né, gente? Brincadeiras à parte, o chumbo é um elemento conhecido por sua toxicidade e deve ser evitado. Fim. Teve muitas aplicações, pretérito, passado, no more, tá? Se Deus quiser. Estanho. Aqui a gente tem bolinhas de estanho, que não são para matar passarinho, nem para caçar, né? Nada disso. Atirar no amiguinho. O que acontece aqui? É um elemento que apresenta toxicidade também, mas quando ligado a compostos orgânicos, né? Os organostânicos. Então a estrutura é R, que é uma cadeia de carbonos, estanho, e X pode ser um haleto, cloreto, normalmente, tá? Ou espécie carregada negativamente. Os organostânicos, eles eram muito utilizados em tintas anti-incrustantes de cascos. Que diabo que é isso, Felipe? Casco de navio fica muito tempo no mar, né, transportando diversas coisas, transportando passageiros, etc. Começa a vir bichinho do mar, gruda ali, né, vai juntando no casco. Já devem ter visto em algum filme, alguma foto. Procurem organismos marinhos em casco de navios. É uma crosta, é um bicho ali do mal que ele vai ficando ali e corrói o casco. Então eles passavam essa tinta, que era base de estanho, tóxica. Olha lá, falta de conhecimento de química que faz. O que fazia? Os peixinhos viravam tudo mulherzinha, só mulher com mulher. Infelizmente não tem como reproduzir e começou a matar as populações, tá? De organismos marinhos. Pior, o cara que morava à beira-mar comia o peixinho, que virou mulherzinha, e isso escala, ele é bioacumulativo. E aí vai para os rins, não, vai para o fígado, hepato, vai para os rins, vai para a pele, vai para a cabecinha, morre. Tá? Então isso se deve a esses compostos serem insolúveis em água. Lá os romanos, eu sou um romano que toma sapa de chumbo, solúvel em água. Os estanhos, organostânicos, não. Hidrofóbico, né? Não quero, tá? Então, hidrofóbico não vai bem com água. E a toxicidade aumenta. A toxicidade aumenta com a toxicidade. Parabéns, Felipe. Edição mágica. A toxicidade aumenta com a substituição na cadeia, tá? Agora sim, plim, mágica. Sendo os trissubstituídos, né, os organostânicos trissubstituídos mais tóxicos, né? Então a gente tem 3 grupos orgânicos aqui, R igual a 3. Pode ser metil, etil, né? E por aí vai. Mas há relatos de atividade farmacológica como antifúngico e também como sensores de gases. Tem 1000 formas de fazer isso. Esqueçam, estanho não presta, organostânico não presta. Já trabalhei com pessoas que fizeram esses estudos, brinquei, né? Mas os peixes realmente têm uma conversão sexual, né? Com toda a liberdade, né? Com todo o respeito que a gente tem, né? Pelos nossos irmãos, né? Que tem outra orientação sexual, não é brincadeira isso, mas nem aqui na verdade, né? Mas só para vocês não esquecerem, né? Peixinho vira mulherzinha e aí só mulherzinha não dá para reproduzir, população morre, tá? De peixes no caso. Então, ou de outros organismos marinhos. E aí o que é pior? Provavelmente o peixe não vai comer, não vai estar exposto ao organostânico. É plânctonzinho, Bob Esponja, carros quadrados, lembram? Plâncton, aquele bicho irritante. Plânctonzinho, vem o caramujinho, come, vem o peixinho, come caramujinho, vem o peixão, come o peixinho, e vem a gente, come peixão, né? Chama a família inteira e come peixão estanizado, uma vida inteira comendo. Existem relatos de meninos que desenvolveram 6. Tá? Então é muito sério, é uma toxicidade. Felizmente eles aboliram os usos dessas tintas, né? Procuraram outras formas,
mas ainda existe por aí, tá? Então o pessoal ainda tem estudado. Procurem Organostanis, Organotins, T-I-N, Organotin, Imposex, que é essa palavra aqui, tá? E aí não é legal, né? Não é uma escolha da pessoa, não é uma orientação, não é um desenvolvimento, é uma coisa forçada, é tão ruim quanto um preconceito, que eu usei bastante homofóbico hoje, porque obviamente que eu sou contra isso, né? E aqui a gente tem um exemplo que, né, o descuido, a ignorância de outra forma, né, pode levar a um trauma, né, uma coisa imposta, uma coisa que não é natural, uma coisa que não é para a pessoa ser feliz, né? Pode, infelizmente, inclusive matar uma pessoa pela falta da ciência, tá? Último elemento, germânio, baixa abundância, vamos botar aspas nisso daqui, né? Já vou até colocar aqui, perto de outros elementos, né? Então, uma relativa baixa abundância, uma abundância entre aspas aí, desses elementos. São encontrados como óxidos em minerais, inclusive silicatos, que o seu irmãozinho de grupo, obviamente, propriedades parecidas, dá bom, né? Não eram chamados de família à toa. Apresenta catenação, pode ser um formador vítreo, isso passou meio batido no par de vida. Lá que eu falei, né, da adição dos modificadores. Existem dois componentes principais na indústria de vidros. Os formadores, que são quem vão definir ali a matriz, o coração do vidro, né? E os modificadores, tá? Que vão chegar ali alterando o vidro de alguma maneira. O germânio, ou óxido de germânio, e a sílica, ou óxido silício, são formadores vítreos, tá? São o coração ali do vidro, são quem vai formar a rede de vidros, tá? Lembre daquele slide que eu mostrei nas aulas passadas? Vidro é um material amorfo, tá? Não é cristalino. Então, os elementos eles podem inclusive levar a microcristalizações ali para gerar resistência no vidro, ok? Só que o germânio é um vidrão, é vidro caro, né? É vidro fino, não é vidro de janela, né? Para quebrar com bola. Ele tem uma alta transparência óptica, alto índice de refração. Então, as suas aplicações são nobres. Lentes, LED, células solares, detectores na região do infravermelho, fibras ópticas, etc. Tá? E na indústria de eletrônicos, inclusive, a gente utiliza aí um compósito de silício e germânio para baratear e para obter propriedades únicas que nenhum nem outro teriam. Beleza? Perguntas para vocês, vou deixar no ar essas perguntas também, tá? Para vocês fazerem, assim eu posso ir corrigindo vocês, para não ficar, né? Muito assim, só, vou fazer. Chega em casa, né? Cara, menino vai estudar, né? Isso é muito chato. Netflix encheu, não, tá? Então vamos fazer exercício. Vamos revisar os conceitos, vamos pegar os livros e bora, tá? Explicar a diferença entre as propriedades físicas e químicas observadas no diamante e no grafite. Chamei atenção lá atrás. Por que os estados de oxidação mais comuns são +2 e +4? Qual a propriedade de silício que explica sua aplicação na indústria de vidros? Qual a matéria-prima utilizada nessa indústria? Por quê? Essa é para pensar, tá? Qual a diferença nas propriedades? Não que as outras não sejam, mas essa vai exigir um pouquinho mais. Que eu não respondi exatamente, mas está ali a resposta na aula, tá? Vamos lá, detetives, caçem nos livros e na aula a resposta. Qual a diferença nas propriedades do composto silício utilizada na indústria de cosméticos, utilizados, né? E na indústria de lubrificantes e impermeabilizantes? Certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem pela aula muito extensa aí. Estamos com quase 2 horas de aula. Mas, né? Namastê. Estudem. E até a próxima aula de Química Inorgânica. Tchau.